Olá, meu nome é Felipe Machado de Oliveira, eu sou acadêmico do 2º ano de Medicina da Universidade Paranaense e, com a ajuda da minha orientadora, doutora Mariana Vitória Gasperin, desenvolvi um artigo com o tema Achados radiológicos na apendicite aguda. A apendicite aguda é a causa mais comum de abdômen agudo. Ela acontece devido a uma obstrução na luz do apêndice vermiforme. Essa obstrução ela vai causar um comprometimento no retorno venoso e, consequentemente, a isquemia do órgão, podendo até levar à perfuração. Com a perfuração, as bactérias vão atingir o peritônio no interior e gerar um quadro de peritonite. Por mais que esses sejam os sintomas típicos da doença, muitos pacientes apresentam sintomas atípicos, manifestações clínicas atípicas. E com isso, os principais exames de imagem, como a ultrassonografia, a tomografia computadorizada e o raio-x, vem sendo bastante utilizado para estabelecer um diagnóstico concreto, uma vez que somente a história clínica, o exame físico e o exame laboratorial não é suficiente, às vezes, para o diagnóstico dessa doença. Dito isso, o objetivo do presente trabalho é esclarecer os principais achados radiológicos nos principais exames de imagem anteriormente citados, assim como esclarecer também a sua utilidade e a sua importância no diagnóstico de apendicite aguda. A ultrassonografia não emite uma radiação ionizante e é principalmente recomendada para mulheres jovens, gestantes e crianças. Os achados radiológicos nesse exame dependem muito da fase em que a doença se encontra, dividida em fase inicial, fase gangrenosa e fase de apendicite perfurada. Na fase inicial, os principais achados encontrados na ultrassonografia são o diâmetro transversal do apêndice maior do que 6 mm, a não compressão do apêndice, a espessura das paredes maior do que 3 mm, a ausência da submucosa e a presença de líquido dentro dele. Na fase gangrenosa, observa-se sinais que evidenciam a necrose do órgão, a necrose do apêndice. Na fase da perfuração, se torna mais difícil a visualização por conta do extravasamento de líquido, se tornando mais difícil a visualização na ultrassonografia. A radiografia abdominal, ou o raio-x, se destaca por ter um menor custo em relação com a tomografia e também por emitir uma menor taxa de radiação. Os principais achados nesse exame, destacando o acúmulo fecal no seco, que em 95% dos casos apareceu, também a alça sentinela ileal, seguido de aumento da densidade de partes moles no quadrante inferior, apendicolitos, escoliose lombar côncava, abscesso e apagamento da margem do psoas, apagamento adiposo pré-peritoneal direito, deformidade do contorno secal, separação do conteúdo secal de gordura pré-peritoneal direita e pneumoapêndice. A tomografia computadorizada, ou TC, é um excelente método para esse diagnóstico, porém ela emite mais radiação. Mesmo assim, é muito usada, ainda mais quando se fala de obesos ou também nas complicações da doença, onde é mais difícil a visualização dos achados. Os principais achados nesse exame de imagem é o apêndice espesso ou a distensão do mesmo, o espessamento da parede, o borramento da gordura adjacente, o espessamento do seco, o sinal de ponta de seta, o apendiculito, a massa inflamatória, o líquido livre e o gás extraluminal. A apendicite aguda compreende uma doença de difícil diagnóstico, que muitas vezes não pode ser feita apenas com a história clínica, com o exame físico e com o exame laboratorial. A ajuda dos principais exames de imagem, como a ultrassonografia, a tomografia e o raio-x, cada um com as suas particularidades, ajuda muito no diagnóstico definitivo da doença, uma vez que demonstra achados característicos para ela.